O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora o que será destaque na sessão de hoje. Projeto de Lei número 9.173/11, de autoria do Executivo Municipal, que altera a redação do parágrafo 1º do artigo 4º e do parágrafo único do artigo 5º, ambos da Lei 3.894, de 21 de janeiro de 2011, dando nova redação aos dispositivos. Projeto de Lei número 9.254/11, de autoria do Executivo Municipal, que acrescenta o inciso 5º ao artigo 3º da Lei 3.894, de 21 de janeiro de 2011. Projeto de Lei número 9.176/11, de autoria do Executivo Municipal, que ratifica o protocolo de intenções celebrado entre o município de Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, objetivando a constituição de consórcio intermunicipal Serra Carioca. Projeto de Lei número 9.222/11, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial para os orçamentos fiscal e de seguridade social do município de Nova Friburgo, no montante de até R$ 30 milhões para a criação de programas, atividades e ou projetos atrelados à unidade gestora e órgãos não contemplados no orçamento em vigor. Veja agora na íntegra a sessão do dia 17 de fevereiro de 2011. Senhores, muito boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta quinta reunião da quinta sessão ordinária. Solicito ao vereador Isaac Demane, primeiro secretário da mesa diretora, que faça a leitura do expediente, por gentileza. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores da assistência, boa noite. Expediente da reunião do dia 17 de fevereiro de 2011. Projetos de reunião solene do excelentíssimo senhor vereador Edson Flávio Coelho. Reunião solene a ser realizada em 8 de dezembro de 2011, às 18 horas, no plenário desta Casa, em homenagem ao Dia da Bíblia. Reunião solene a ser realizada no dia 16 de junho, às 18 horas, no plenário desta Casa, em comemoração ao centenário das Assembleias de Deus do Brasil. Projetos de lei do Executivo Municipal. Altera a redação do artigo 3º, inciso 1º, altera a redação do artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1, a linha E da Lei Municipal número 3.548, de 5 de fevereiro de 2007, da outras providências. Do excelentíssimo vereador professor Pierre, dispõe sobre a alteração de nome do espaço público denominado Teatro Municipal de Nova Friburgo, situado no centro do município de Nova Friburgo, para Teatro Municipal Professor Darcy Ribeiro e da outras providências. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, dispõe sobre a reserva de vaga para alunos com deficiência nos contratos e convênios de estágios celebrados pelo município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a regulamentação da venda de materiais de construção acondicionados em embalagens no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. O excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues oficializa nome de via pública localizado no bairro do Cônego. Indicações do excelentíssimo vereador Sérgio Xavier: capina e limpeza da Alameda do Lago, especialmente no ponto de ônibus em frente à Alameda Curuzu, Parque Dom João VI. Desobstrução dos bueiros do Parque Dom João VI, Parque Imperial e Varginha. Disponibilização de um agente da Altran para monitorar o tráfego em frente à Rodoviária Sul durante a saída e entrada de alunos da Escola Municipal JK de Varginha. Do excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia: recuperação da estrada Gertrude Stern, Muri. Recuperação da estrada Sítio Azul, Muri.
Colocação de redutor de velocidade em frente ao Colégio Municipal Isa Saipa Ranucci, Duas Pedras. Recuperação da estrada Santo Antônio, que liga os bairros de Boçã e Teodoro de Oliveira, antiga linha férrea, Muri. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros. Corte de árvores na rua Roberto Martins e limpeza de toda a área, Cordoeira. Aumento do efetivo das linhas de ônibus para o bairro Barroso Amparo. Limpeza e capina da rua João Batista Malhar, Chácara do Paraíso. Asfaltamento da rua Novo Jardim, Nova Esperança. Conserto de buracos em toda a extensão da rua Pará, Bela Vista. Conserto de buracos em toda a extensão da rua Plínio Salgado, Conselheiro Paulino. Conserto de buracos em toda a extensão da rua Pedro Franco, Conselheiro Paulino. Do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues. Substituição das lixeiras da rua Eugênio Montechiari, Vila Amélia. Restauração do calçamento da rua Churchill, Cônego. Restauração do calçamento da rua Vital Brasil, Cônego. Retirada de entulhos e lixo na rua Vital Brasil, Cônego. Votos de congratulações do excelentíssimo vereador Luciano Faria, com o grupamento de busca e salvamento da Força Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, na pessoa do capitão Alexandre Sório Nunes e outros, pelo exemplar serviço realizado nas missões de busca e salvamento das vítimas da tragédia de 12 de janeiro de 2011. Do excelentíssimo vereador Cláudio Damião, com a senhora Rita de Cássia Ramalho Mendonça, pelo convite para representar a Articulação de Mulheres Brasileira, Rio de Janeiro, e compartilhar seu trabalho na Cúpula Mundial sobre Liderança de Mulheres e Líderes Comunitários e Governança, a ser realizado nos dias 3 e 8 de março, em Nova York, Estados Unidos. Do excelentíssimo vereador, professor Pierre, com o senhor Hércules Cosmo de Sales e outros pelo serviço prestado à comunidade friburguense nas ações de restabelecimento dos serviços básicos e de reconstrução do município após o desastre climático ocorrido em 11 e 12 de janeiro de 2011. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, com a senhora Sônia Regina Melo Gani e outros pelos relevantes serviços prestados à sociedade friburguense, com a senhora Luci Figueira da Silva, pelo excelente trabalho realizado como coordenadora administrativa da assistência social. Do excelentíssimo vereador Isaac Demani, com o senhor Alex Ferri e outros pela passagem de seus aniversários. Requerimentos de informações, do excelentíssimo vereador professor Pierre, com o Executivo Municipal requerendo informações sobre a movimentação da conta do Banco do Brasil, número 120.000/3, agência 0335-2, denominada SOS Nova Friburgo, e sobre o funcionamento do Fundo de Combate à Situação de Emergência ou Calamidade. Com o Executivo Municipal requerendo informações acerca do recebimento de recursos advindos do Ministério da Integração Nacional. Está lido o expediente, senhor presidente. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, o Executivo envia um projeto hoje de número 9272, que altera a redação do artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1, a linha E da Lei Municipal 3548, de 5 de fevereiro de 2007, e da outras providências, que houve uma alteração na questão estrutural da Prefeitura e é uma adequação a essa alteração. Eu gostaria de solicitar, já que foi feita a leitura, que ele fosse incluído na ordem do dia. Vereador de São Flávio. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a inclusão na ordem do dia de um requerimento de informações que eu faço já está protocolado na casa, que eu faço com a Secretaria de Assistência Social do município, e também, senhor presidente, a possibilidade de leitura de um documento que eu entrei hoje no Ministério Público, acerca das condições do abrigo do SAS de Olaria. Também, senhor presidente, um documento que está sendo enviado para a presidência da Nestlé, lá ao senhor Ivan Zurita, e um convite que nós recebemos aqui do Partido da República do Brasil, do Rio de Janeiro. Vereador, com relação aos requerimentos de leitura, como tem sido praxe, depois eu vou fazer uma interrupção da sessão,
os vereadores vão analisar a questão da inclusão ou não do voto de leitura, do requerimento de leitura. Com relação aos outros, mais alguém? Inclusão em pauta? Pois não, vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, eu queria solicitar a inclusão em pauta, queria solicitar a inclusão no expediente, na ordem do dia, em regime de urgência, da seguinte proposição. Nós estamos numa situação bastante alarmante com relação à questão de atendimento à população de um modo geral, no aspecto social, de saúde, problema nas escolas. Temos uma série de situações que nós precisamos esclarecer ao público e até mesmo tomar conhecimento da real situação do que está acontecendo por parte das nossas autoridades. Então, a proposta é de que nós possamos ouvir aqui os secretários, abrir um espaço para ouvir os secretários, eu estou estabelecendo aqui, para apreciação da casa, que nós pudéssemos, numa hora da sessão ordinária, do dia 24 de fevereiro de 2011, convocar a doutora Jamila Calil, nossa secretária de saúde, para que pudesse falar a respeito da questão de como nós estamos vivendo hoje esse quadro de saúde pública no município, nesse momento pós-catástrofe, de modo que a Câmara também possa interferir, atuar, ajudar, colaborar, no sentido que possamos recuperar aí algumas coisas dentro desse espaço de saúde através dos parlamentares que nós temos contato e conhecemos. O outro, estou até passando já de uma vez, por conta de prazo, de tempo de que possamos realizar isso. Seria a convocação do senhor Carlos Antônio Maduro, que é o nosso secretário de Assistência e Desenvolvimento Social e Trabalho, para o dia 1º de março do presente ano, também dentro da mesma linha e da mesma finalidade. E o nosso secretário, ex-vereador, licenciado, Marcelo Verli, secretário de Educação, para o dia 17 de março, também dentro da mesma linha, uma sessão de tempo dentro da sessão ordinária, para que possa passar um quadro da situação das escolas, dar uma certa tranquilidade aos pais. A gente tem ouvido dos pais e de responsáveis, uma preocupação com relação ao ano letivo. Nós mesmos temos feito solicitações com relação à recuperação de escolas. Sabemos que o Estado também está empenhado em auxiliar desse modo a que as coisas entrem dentro da normalidade. E sugiro que a melhor solução para isso, trago aqui essa proposta para que a gente possa apreciar, é que possamos ouvir diretamente dos secretários o quadro geral que se encontra o município nessas áreas. Mas Vossa Excelência já tem o tempo, vereador? Senhor presidente, eu não tive tempo de fazer o protocolo hoje. Não, mas estou dizendo o tempo. A gente está solicitando aqui um tempo de até 1 hora, que eu acho que seria razoável para cada secretário poder expor a situação, os vereadores pudessem também, dentro desse tempo, fazer as suas indagações, as suas sugestões, a gente tomar pé da situação dentro dessas áreas. Estou preparando também aqui, já adiantar, para convidar também o secretário de Obra, o secretário de Planejamento, que eu acho que são as secretarias mais importantes, as mais vitais, em que pesa para a sociedade aí essa informação e também para nós aqui da Câmara ter um conhecimento geral de como as coisas estão sendo tratadas. Pela ordem, presidente. Vereador Marcos Medeiros. Calcado em cima da fala do vereador Cláudio Damião, até sugiro que chame também o coordenador da Defesa Civil, Coronel Roberto Robadei. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, parece que nós aprovamos uma sessão específica nesse sentido para o dia 15 de março. Os temas não são os mesmos? Os temas são habitação, a questão do plano de risco, a questão de zoneamento urbano, da estrutura da terra, que não está... fazer tudo junto, vereador. Não tem como, vereador, porque nós já aprovamos aquela, e se a gente não dá a cada secretário pelo menos 1 hora de uma sessão ordinária para que ele possa falar, numa sessão específica de 3 horas nós já vamos ter dificuldade de tratar dos temas e da abrangência que eles trazem. E são questões específicas de cada secretaria. O problema é que nós mesmos não vamos obedecer aí a questão do tempo. Então eu proponho, se o vereador concordar, que sejam convocados todos os secretários por um único dia, faça uma sessão, já que vai dar 1 hora a cada um, faça uma sessão específica para tratar desse assunto. Porque senão nós vamos ficar bloqueando os nossos trabalhos aqui. Segmentando. Eu sei que é uma sugestão. Eu só quero manter a proposta, vereador, porque no passado nós fizemos isso em 2009, inclusive por solicitação até mesmo dos secretários, que queriam vir a esta casa, se apresentar, trazer seus trabalhos, suas propostas.
Eu lembro bem que, no ano passado, eu requeri a presença do secretário de Educação e do secretário de Saúde para que a gente pudesse tratar dos temas relativos a essas duas pastas. E aí nós não conseguimos fazer isso. Vossa Excelência disse que havia agenda e tal, e isso não avançou. Então, passou o ano de 2010 sem que nós trouxéssemos aqui o secretário de Saúde e o secretário de Educação naquela ocasião, porque nós queríamos tratar desses temas, né? Hoje nós temos uma situação de crise no município, uma calamidade. Eu acho que ouvir o secretário de cada pasta, dentro dessa proposta que está sendo estabelecida aqui por até 1 hora, eu acho que dá um panorama. Se colocarmos tudo na mesma reunião do dia 15, nós não trataremos tema algum, porque vai ser inviável e impossível. Mas nós podemos fazer uma outra reunião que não seja no dia 15, mas que venham todos os secretários para que não haja interrupção no trabalho nosso aqui, porque senão o trabalho fica picotado. Se nós vamos dar 1 hora a 3 secretários, nós podemos dar uma sessão inteira aos 3 secretários para tratar do mesmo tema. Ou 4, 5, sei lá quantos forem. Essa é a minha sugestão. Não, é uma sugestão, mas assim... Eu concordo com a ideia de Vossa Excelência, eu acho que o secretário tem que vir. Eu, quando era secretário, nunca me neguei a estar presente, às vezes que fui secretário. Acho muito importante. Mas nós temos uma sequência de trabalho que você faz uma sessão, interrompe para tratar de um assunto, depois volta para o trabalho normal. Se nós reunirmos em 1 ou 2 sessões, se for o caso, vai ser muito mais produtivo. Até porque um secretário complementa a informação do outro. Eu só queria argumentar que nós não vamos interromper a sessão. Nós temos 3 horas de sessão. A reunião tem 3 horas. Se nós tirarmos 1 hora para ouvir num dia o secretário A, no outro dia ouvir o secretário B, no outro dia o secretário C, nós estamos permitindo, inclusive, um tempo entre as sessões para que o trabalho não seja nem prejudicado, muito menos interrompido. Eu estou mantendo essa proposta porque eu acho que foi um modelo que a gente seguiu no passado e não teve problema nenhum. Nós fizemos isso durante o ano de 2009 e funcionou perfeitamente. Senhores, preciso saber se existe um consenso para que eu vou... Senhor presidente, eu não estou convencido. Gostaria de melhor análise e peço a Vossa Excelência que não entre a matéria na ordem do dia. Eu vou fazer uma interrupção para que a questão dos requerimentos de leitura do vereador Edson Flávio seja analisado e quando nós retornarmos a gente chega a uma conclusão com relação a esse tema. Retornaremos já já. Senhores, retornando aos nossos trabalhos, submeto ao plenário as inclusões solicitadas pelos senhores vereadores. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas. Em discussão, os votos de congratulações. Pelosi, presidente. Pois não, vereador Marcos Medeiros. Fiz alguns votos, vou destacar alguns deles, o Marcos José Lutebarque Ferreira, que ele é gerente-geral da Caixa Econômica em nosso município, nesse momento em que nossa sociedade necessita tanto da presença de entes públicos, ele sempre se fez através da sua instituição Caixa Econômica Federal. Então é importante, nesse momento, congratular esse homem que não se furtou nessa história, nessa tragédia que a nossa cidade passou. Outra é a Sônia Regina, que ela é proprietária de um colégio aqui na avenida ali, que tem ajudado muito a população. E a outra é a Ariadne, que no dia do que aconteceu em nossa sociedade, ela ajudou muito a população de Córrego Dantas, abrindo a sua casa para servir, infelizmente, para guardar corpos, para atender a população, para levar alimentação. Então, é uma cidadã que merece, pelos serviços prestados em nossa sociedade, a homenagem da Câmara, da nossa egrégia Casa de Leis, porque com certeza são cidadãs iguais a ela que, nesse período das chuvas, conseguiram contribuir e amenizar o sofrimento do nosso povo e da nossa gente. Senhor presidente, pela ordem, Pois não. solicitar, eu havia feito a solicitação aqui de realização de sessão ordinária, de sessão de tempo de sessão ordinária com a convocação dos secretários. Se tiver tempo. Eu queria aqui fazer uma modificação, incluir mais 2 secretarias, a Secretaria de Obras e de Projetos Especiais, uma sugestão do vereador Jorge Carvalho,
e nós aproveitarmos a sessão do dia 24 e convocarmos todos os secretários para que nós pudéssemos ouvi-los e, assim, ter um panorama da situação em Nova Friburgo, da atuação dessas secretarias, das ações, dos problemas que estão sendo enfrentados, até para que a população possa ter conhecimento mais amplo do que vem sendo feito, de tudo que a gente vem sofrendo aí, das contribuições externas do governo federal, do governo estadual e as ações próprias do município. Eu acho que a população está carecendo dessas informações e a Câmara dá uma contribuição bastante expressiva se nós realizarmos, de preferência no dia 24 de fevereiro, eu rogo aqui que possamos aprovar esta data, e aí realizaríamos a sessão com a presença dos secretários aqui, que eu tenho certeza não se escusarão de comparecer, para que possam fazer exposições com relação ao que aqui ora tratamos. Senhores vereadores, em votação, os votos de congratulações. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Requerimentos, portanto, de autoria do vereador Cláudio Damião, para que as duas sessões que nós iremos realizar no dia 24 de fevereiro, seja destinada aí para convite de todos os secretários municipais, para tratarmos aí da questão que envolve toda essa questão da calamidade que sofreu Nova Friburgo durante o evento aí dessas chuvas. Os vereadores que aprovam, portanto, as duas sessões permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de leitura, de autoria do vereador de São Flávio, para que seja feita a leitura. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao vereador Isaac Demani que faça a leitura. Nova Friburgo, 17 de fevereiro de 2011, ofício 230/11. Aos cuidados do senhor Ivan Zurita, Nestlé do Brasil Limitado. Prezado senhor, cumprimentando cordialmente como atual presidente da Comissão de Indústria e Comércio para a Geração de Emprego e Renda no município de Nova Friburgo, vereador e, portanto, representante dos milhares de cidadãos friburguenses que, como já deve ser do seu conhecimento, sofreram grandes perdas devido à catástrofe ambiental que se abateu sobre grande parte da região serrana nesse início de 2011. Venho, antes de mais nada, saudá-lo, relembrando o profícuo contato que mantivemos na tentativa de trazer a nova fábrica da Nestlé para a amada cidade. Vale lembrar o encontro que tive com o senhor João Dornelles em São Paulo, em agosto de 2010, quando tratamos e discutimos esse meu sonho e que, apesar de não concretizar, da não concretização deste tão esperado projeto, de todo modo, também aproveito o ensejo para citar meus sinceros contentamentos pela confirmação da construção da nova unidade em Três Rios, Rio de Janeiro, em virtude da proximidade regional e de diversos benefícios que advirão de tal proximidade ao desenvolvimento de nossa região. Nesse sentido de gratidão e na certeza de novos empreendimentos, marca indelével de tão conceituada empresa, solicito um encontro em São Paulo com o senhor, de modo que, juntamente com a equipe de representantes locais, possamos trazer possíveis investimentos para o soerguimento de Nova Friburgo e região, na esperança de dias melhores para toda a região serrana. Atenciosamente, vereador Edson Flávio Coelho. Pois não, vereador. Senhor presidente, em breves palavras, somente agradecer a atenção da casa, da publicidade, a essa carta, esse ofício que nós estamos mandando para a Nestlé. Na verdade, nós estamos construindo uma agenda com a Nestlé para tratar deste assunto de investimentos e não trouxe a carta, mas na segunda-feira nós temos também uma agenda com a FEComércio no Rio para tratar do mesmo assunto. Então, senhor presidente, agradeço e espero que nós obtenhamos êxito nesta agenda, juntamente com o presidente da Nestlé, senhor Ivan Zurita, que confirmou ainda da empresa para Três Rios, mas nós não desistimos porque a Nestlé é uma grande holding e tem inúmeras empresas ligadas a ela e também a influência do próprio presidente no cenário executivo nacional. Somente isso, senhor presidente. Pois não, vereador. E como foi das vezes anterior, coloco a casa à disposição de Vossa Excelência. Vossa Excelência precisar de algum auxílio, a casa está à sua disposição. O segundo requerimento de leitura. Quer fazer, vereador? Posso fazer. Pode fazer. Nova Friburgo, 16 de fevereiro de 2011, ofício 20229/11, gabinete 11, aos cuidados do excelentíssimo promotor de tutela, de justiça e tutela coletiva de Nova Friburgo, excelentíssimo senhor promotor. Cumprimentando cordialmente, venho por meio deste expor os fatos abaixo e depois requero que se segue. Excelentíssimo senhor, após o mês da tragédia que assolou Nova Friburgo e região, devo agradecer o apoio recebido por todos nós, de todos os lugares do mundo e a diversas instituições.
Neste documento, quero considerar e solicitar o apoio na resolução de problemas graves que vivenciei no abrigo localizado na Avenida Júlio Antônio Tuller, número 426, Policlínica Sul, mais conhecido como SASE, Nova Friburgo. 1. Não existe no local lavanderia, tendo os assistidos que ficar sem lavar suas roupas ou utilizar a pequena pia do banheiro. 2. Não existe refeitório no local adequado para alimentação, principalmente das crianças que ficam espalhadas pelo pátio. 3. A alimentação é a mesma para crianças e adultos, ocorrendo sobra e desperdício. 4. Não existe fornecimento regular de verdura, legumes e outros nutrientes. 5. Não existe sala de convivência com aparelho de televisão, sofás para descanso. Os desabrigados ficam a maioria do tempo em pé ou sentados em bancos duros ou nas escadarias. 6. A ausência de serviço regular de atendimento psicológico devido aos traumas e perdas, principalmente para crianças. 7. A ausência de pediatras com regularidade, pois algumas crianças estão com pediculose e escabioses. 8. Superlotação dos quartos com 5 ou mais pessoas. 9. Presença de idosos hipertensivos sem atendimento regular e medicamentos. 10. Ausência de setor de saúde para atendimento regular. 11. Ausência de instalação externa de serviço de gás. 12. Ausência de atendimento pediátrico regular. 13. Ausência de aparelho de HGT e medicamentos para pressão e pomadas cicatrizantes. 14. Tentativa de colocar mais desabrigados na parte inferior do prédio, que precisa ser interditada pela vigilância sanitária devido à insalubridade do local, que está abandonado há muitos anos. 15. Ausência de atendimento jurídico regular. 16. Rede elétrica antiga, sem manutenção e apresentando possibilidade de curto-circuito com queda de energia ao se ligar vários chuveiros. Corre-se o risco de incêndio se não acontecer reparos urgentes. 17. Ausência de limpeza como capina na área externa do abrigo. 18. Não existe regularidade da presença de guardas municipais. 19. Qualquer pessoa entra e sai do abrigo sem a devida identificação, o que coloca em risco a integridade das crianças e possibilita a invasão de privacidade dos abrigados, principalmente das mulheres. 20. Não existe local e ou equipamento para passar roupas. 21. Quartos sem espelhos e outros utensílios necessários. 22. Sem guarda-roupas, beliches, cabides, etc. 23. Ausência de bebedouros. 24. Ausência de linha telefônica. 25. Somente um telefone público para dezenas de pessoas no exterior. 26. Ausência de lixeiras adequadas à realidade de um abrigo com dezenas de pessoas. 27. Faltam 22 chuveiros e 7 pias. 28. Ausência de funcionário para a organização sistemática do local. 29. Ausência de serviço de recreação infantil permanente, devido ao grande número de crianças no abrigo. Por fim, 30. Ausência de espaço adequado com privacidade para atendimento psicológico dos alojados. Vale ressaltar a ausência de informações firmes quanto ao futuro das famílias e as formas diferenciadas no trato da liberação do aluguel social. Portanto, solicito a intervenção e solução dos problemas apresentados. Assim, requer a Vossa Excelência sejam adotadas as providências que entender cabíveis. Cordialmente, assina vereador Edson Flávio. Pois não, vereador. Para informação de Vossa Excelência, hoje eu estive no posto de saúde de Olaria, Tunicaçuca, e a maioria dos dentistas e médicos e atendentes estão no posto de saúde no Tunicaçuca. Exatamente, houve uma intervenção do Ministério Público. Vossa Excelência tem toda a razão na carta que Vossa Excelência traz hoje aqui, mas, para a informação de Vossa Excelência, as providências estão sendo tomadas, principalmente porque o Ministério Público também já esteve lá. Então, hoje até teve alguns problemas lá no posto de saúde de Olaria, porque devido a muitos médicos que passaram a atender no posto, existia uma confusão de atendentes lá da Policlínica Sul e de atendentes do posto de saúde Tunicaçuca. E eu estava lá no momento, até interferir. Então, só para essa informação, para saber, para Vossa Excelência, para saber que as providências já estão sendo tomadas. Ok, senhor presidente, esse é o texto do documento que eu ingressei no Ministério Público. Pois não, vereador. Requerimentos. Requerimentos de informação de autoria do vereador professor Pierre, com o Executivo Municipal requerendo informações sobre a movimentação da conta corrente do Banco do Brasil 120.0003, agência 003.352,
denominada SOS Nova Friburgo, e sobre o funcionamento do Fundo de Combate à Situação de Emergência e ou Calamidade Pública. Em discussão, 5 minutos. Desculpa, vereador. Senhor presidente, poderia fazer a leitura do requerimento? Senhor presidente, requer dentro das normas regimentais pedido de informação em caráter de urgência com a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo acerca da movimentação da conta corrente Banco do Brasil 120.0003, agência 03352, denominada SOS Nova Friburgo, bem como funcionamento de combate do Fundo de Combate à Situação de Emergência ou Calamidade Pública, criado pela Lei Municipal 3.895/011, solicitando ainda: 1. Cópia do extrato bancário da referida conta, contendo sua movimentação completa, desde sua criação até a data da resposta a este requerimento. 2. Quanto do recurso provindo dessa conta já foi utilizado e em que foi aplicado. 3. Cópia das notas fiscais relativas aos pagamentos realizados com o recurso da conta SOS Nova Friburgo. 4. Quanto do recurso proveniente da supramencionada conta bancária já foi alocado no Fundo de Combate à Situação de Emergência e ou Calamidade Pública. 5. No caso de terem sido criados outras contas bancárias com a mesma finalidade, informá-las atendendo às mesmas solicitações referentes à supramencionada conta do Banco do Brasil. 6. O total de cada uma das receitas enumeradas nos incisos dos parágrafos único do artigo 1º da Lei Municipal 3895/011, quais sejam: 1. As transferências condicionais. 2. Cota parte do Fundo Especial do Petróleo. 3. Alienação de outros bens móveis da administração direta. 4. Remuneração dos depósitos bancários dos recursos ordinários e de transferências obrigatórias do Poder Executivo. 5. Doações, auxílios, subvenções e outras contribuições de pessoas físicas ou jurídicas, bem como de entidades e organizações públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, bem como das despesas atinentes a cada uma delas, com as respectivas cópias das notas fiscais. 7. Quais os valores dos recursos provenientes de transferências voluntárias mencionados no artigo 5º da Lei Municipal 3895/011, que efetivamente foram repassados ao município, em que fontes foram alocadas. Nestes termos, aguardo deferimento. Assino o vereador professor Pierre. 5 minutos, vereador. Obrigado, senhor presidente, pela leitura. O requerimento, como se apresenta, procura entrar dentro da nossa circunscrição de fiscalização. O município de Nova Friburgo, da mesma forma que fez o município de Teresópolis e Petrópolis, criou uma conta SOS para receber doações de todo o país e até mesmo doações estrangeiras, desde que, logicamente, repassadas à conta. E nós precisamos saber de que forma, quanto se arrecadou dessa conta, quanto foi alocado no fundo que foi criado para a calamidade, o que foi sacado, em que foi sacado, toda a movimentação relativa a essa conta. Por isso nós pedimos o extrato bancário, a cópia dele, com toda a movimentação. E também em que foi utilizado o recurso referente a essa conta, quanto já foi utilizado, e naquilo que foi utilizado, a cópia das notas fiscais, dentro do nosso processo fiscalizatório. No que diz respeito, também o requerimento aponta se houver outra conta, porque essa conta foi a mais divulgada, mas ouviu-se talvez a possibilidade de outras contas. Se houver outra conta, a mesma forma de ação em termos de apresentação desses documentos. Agora, o requerimento também trabalha sobre a Lei 3895/11, que é a legislação que criou o fundo, tão necessário fundo para receber os recursos. E o artigo 1º, em seu parágrafo único, ele aponta uma série de incisos, que são num total de 5 incisos. E esses incisos trazem uma série de elementos e fontes de receita. E cada uma, logicamente, a gente quer saber quanto é o valor de cada receita para cada um desses incisos, dessas pastas, o que se gastou com eles também, por causa das despesas, porque você tem a receita e a despesa, tem que saber o que foi gasto, por exemplo, em termos de transferências obrigatórias do Poder
para que nós tenhamos noção disso. Isso, inclusive, envolve os 10 milhões direcionados à saúde, que veio diretamente do Ministério da Saúde. E também, o artigo 5º da lei que criou o fundo, ele separa as transferências voluntárias. Até porque, o fundo sendo criado, vai ser criada uma numeração de fonte para ele, dentro do orçamento, porque é um recurso extra-orçamentário, que vai ter uma numeração específica, como tem a fonte do próprio município, dos impostos, que é a fonte 000, que é a fonte de convênios, que é a 002, se não me falha a memória, é a de petróleo, do royalties, que é a 006. Então, vai ser criado uma numeração específica para esse fundo. No que diz respeito às transferências voluntárias, que geralmente vêm do governo federal, vai ser trabalhado dentro das pastas específicas já existentes de fundos, por exemplo, de assistência social, do próprio fundo de saúde, que vão receber diretamente esse recurso. Então, o requerimento também quer saber os recursos que foram repassados para essas fontes específicas do orçamento municipal, onde serão alocadas essas transferências voluntárias oriundas do governo federal e do governo estadual. Então, é um requerimento que consegue fechar muito bem esse processo fiscalizatório que nos cabe fazer com relação a esse momento em que o município recebe recursos vários, inclusive de entidades que não se identificaram através dessa conta corrente do Banco do Brasil e de possivelmente outra conta, e consegue também amarrar dentro da cópia das notas fiscais para que nós, logicamente, chegando a casa, a resposta a esse requerimento espera contento, a título de transparência, que o próprio Executivo se comprometeu a fazer, eu, logicamente, vou disponibilizar para todos os vereadores para que possam também fazer o acompanhamento e o processo fiscalizatório, que é prerrogativa constitucional dessa Casa Legislativa. Então, nesse sentido, a população de Nova Friburgo pode também requerer ao meu gabinete essas informações. Qualquer comissão pode requerer, assim que chegado, a resposta a esse requerimento de informação. Então, é muito importante para que nós possamos dar a devida transparência. É lógico que, dentro do site do governo federal e de órgãos de fiscalização, as verbas federais já são acompanhadas. Mas nós temos que lembrar que há verbas que não são propriamente do governo federal. E aí nós também devemos ter o princípio desse processo fiscalizatório. Então, senhor presidente, eu concluo aqui a discussão sobre esse requerimento, salientando a importância do mesmo sobre o processo de fiscalização, tanto da Casa Legislativa, quanto da população de Nova Friburgo, com relação a esses recursos. Até para que, dada a devida transparência, a credibilidade se aumente e nós consigamos até mais doações e, conseguintemente, fazer mais obras, inclusive dentro do aspecto social tão necessários. O vereador Luciano mencionou a questão das academias da terceira idade, outras questões mais, e isso pode depois, logicamente, ajudar com outros recursos advindos dentro da credibilidade que o município vai criar, inclusive com o governo federal e com o governo estadual. Então, penso ser um requerimento muito importante, senhor presidente, peço o apoio dos demais pares. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de informação de autoria do vereador professor Pierre, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca do recebimento de recursos advindos do Ministério da Integração Nacional. Em discussão, 5 minutos. Senhor presidente, a medida provisória 494, de 2 de julho de 2010, dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil, o SINDEC, e sobre transferências de recursos para ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução nas áreas atingidas por desastre, sob o Fundo Especial para Calamidades Públicas e da outras providências. Essa medida provisória ela foi regulamentada por um decreto do Governo Federal 7257, de 4 de agosto de 2010. Esse decreto, ele traz no seu artigo 13 e no seu artigo 14 observações atinentes à prestação de contas com relação aos recursos transferidos pelo governo federal através do Ministério da Integração Nacional aos municípios
que passam por situações de calamidade pública ou emergência. Mais futuramente, a Lei 12.340, de 1º de dezembro de 2010, acabou convertendo a medida provisória, o texto da medida provisória, em lei especificamente. Então, hoje vale a Lei 12.340. Então, dentro do escopo do decreto que regulamentou a medida provisória, que vale também para a legislação 12.340, o requerimento de informação, ele quer saber o montante dos recursos transferidos, quanto que o Ministério da Integração Nacional transferiu ao município de Nova Friburgo dentro do prazo legal. Lógico que tem prazos de execução durante todo o processo. É um requerimento que vai se prolongar pelo prazo de tempo. Também queremos saber, isso com base no artigo 14 da legislação, a data de recebimento dos recursos. Lembrando que tudo isso o Poder Executivo tem que declarar ao governo federal. 3. A cópia do plano de trabalho para execução de ações de reconstrução, conforme apregoa o parágrafo 2º do artigo 4º da medida provisória 494. No item 4, quando o fim do prazo de 30 dias após o término da execução das ações, que isso o decreto impõe, a serem implementadas com recursos transferidos pelo Ministério da Integração Nacional, solicitamos o envio da cópia dos documentos que estão elencados nos incisos do artigo 14, todos eles, que vem a seguir: o relatório de execução físico-financeira, o demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos e eventuais saldos, a relação de pagamentos e de bens adquiridos, produzidos ou construídos, o extrato da conta bancária específica do período do recebimento dos recursos e conciliação bancária, quando for o caso, a relação de beneficiários, quando for o caso, a cópia do termo de aceitação definitiva da obra ou serviço de engenharia, quando for o caso, e o comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver. Ou seja, ambos os requerimentos fazem toda uma amarração para esse processo fiscalizatório que nós tanto desejávamos, vereador Edson Flávio, vereador Cláudio Damião, quando da votação da lei que criou o fundo. O prefeito do decreto atendeu às solicitações, inclusive dos sindicatos, que se encontraram com ele mostrando a sensibilidade. Isso é um ponto que a gente tem que destacar do prefeito Emerval Barbosa Moreira Neto. Então, os requerimentos são no intuito de trazer essa Casa Legislativa as informações necessárias, consubstanciais, para que nós possamos praticar a nossa fiscalização consoante as prerrogativas constitucionais e, sobretudo, consoante aquilo que a população de Nova Friburgo requer de nós, o olhar sobre esses recursos. Então, vai ser muito importante para que nós possamos dar transparência a todo esse processo que a população tanto requer ter com relação ao nosso processo fiscalizatório. Da mesma maneira, todos os vereadores e membros da sociedade de Nova Friburgo que quiserem a cópia desse requerimento quando respondido pelo Poder Executivo, poderão obter a qualquer hora no meu gabinete. Então fica aqui esse compromisso. Agradeço, senhor presidente, o tempo para discussão e requer os demais pares que possam também votar sobre esse requerimento para que nós tenhamos, como já disse, as informações necessárias sobre esses recursos que estão chegando ao nosso município para a nossa reconstrução. Sim, vereador. Concede uma parte? Com certeza. Você falou que sobre o conselho o prefeito já regulamentou? Sim, o decreto, o prefeito já trouxe informações,
Então, nesse sentido, o Botou prefeito o conselho fiscalizador já no conselho. colocou, Já tem um conselho fiscal já tem o conselho fiscal, E foi de acordo que Vossa Excelência talvez esteja de acordo com esse conselho. atendeu dentro do processo, inclusive do Fórum Sindical Popular, Eu queria deixar isso que fez parte. Isso é muito importante, Não, eu vereador queria Dani. registrado isso porque no dia da votação a gente até foi uma proposta que o prefeito a gente votasse e o prefeito ouvisse a casa que ele formaria, que ia formar um conselho de acordo, de comum acordo todo mundo. Infelizmente não foi criado um impasse, foi feita uma emenda e esta casa aqui atacou nós aqui do governo no sentido que não teria nenhum tipo de fiscalização com a sociedade organizada. E o governo municipal, sem ter a obrigação disso, o prefeito Demerval Barbosa Moreira, deu hoje a resposta a Vossa Excelência, que talvez aquele discurso de Vossa Excelência aqui caiu para o vazio. Como Vossa Excelência também esteve num bairro de Córrego Dantas, falando gracinhas em nome do governo, que tinha milhões no município, e o município não colocou um conselho fiscal. Então, eu quero que Vossa Excelência reconheça agora que o Demerval realmente ele fica até satisfeito, porque foi um compromisso que tinha feito com a gente e agora foi Vossa Excelência que me comunicou, que não tinha... Conclua, por favor. Conclua. Agora, só para que Vossa Excelência tenha noção, é nosso papel fiscalizador até o momento requerer. E ainda fica a noção de lei. Gracinha não é não, vereador Naminacif. Conclua, porque é por favor, nosso vereador. papel fiscalizatório. Então, agora nós fizemos o nosso papel, e se não houvesse, talvez, a nossa posição firme aqui na casa, Conclua, por talvez favor, não vereador. tivesse chegado a sensibilidade. Então chegou. Agora, Vossa Excelência poderia muito bem reconhecer que nós também estamos reconhecendo, e dentro dessa linha estamos fazendo devido elogio. Senhores vereadores, vou Então, colocar aí. Terminou, vereador? dentro desse sentido, foi feita observação. Agora, Terminou, vereador. concluindo, senhor presidente, graças à ação dos vereadores e da sociedade civil organizada que requereu essa forma de composição. E assim Senhor, foi feito. Concluído, senhor presidente. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de informação de autoria do vereador de São Flávio. Senhor presidente, sinto presente para solicitar à Secretaria de Assistência Social de Nova Friburgo as seguintes informações: quantidade de donativos existentes no depósito municipal situado na fábrica Ipu, assim como quantidade de produtos e bens, tais como pás, material de limpeza, colchões, entre outros. Quais critérios adotados formalmente para distribuir à população? Há registro de produtos estragados, tais como leite e outros gêneros alimentícios. Quais são as instituições cadastradas para receber da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo doações e repassá-las à comunidade? Existe falta de algum produto ou bem para atendimento à população? E, por último, qual é a forma de acondicionamento de gêneros alimentícios? Em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, o senhor sabe, acompanhado o nosso trabalho, a gente tem procurado colaborar, contribuir com o município nessa fase tão difícil que estamos vivendo para o soerguimento do nosso município. Entretanto, senhor presidente, algumas coisas nos saltam os olhos quando também há um clamor popular, até mesmo através da internet, este excelente veículo de comunicação, quando notícias são veiculadas, quando a população começa a comentar algumas questões e a gente, como tratamos as coisas com seriedade, não vamos levar à frente algumas notícias sem saber a real veracidade dos fatos colocados pelo cidadão. Então, senhor presidente, nada melhor do que ir à fonte. E, nesse objetivo de ir à fonte, é que eu faço esse pedido de informação com a Secretaria de Assistência Social. Diga-se de passagem que já tive várias reuniões com a Secretaria de Assistência Social, inclusive promovi a reunião da Secretaria de Assistência Social juntamente com algumas instituições, mas algumas coisas me chamam a atenção. Gostaria de saber, nesse pedido de informação, a quantidade de donativos existentes no depósito municipal situado na fábrica Ipu, assim como quantidade de produtos e bens, porque lá não existe somente cestas básicas, lá tem produtos que chegaram de doação, chegou pá, chegou vassoura, chegou rodo, tem muitos desses objetos, desses utensílios, lá dentro daquele depósito. E os cidadãos que estão aí limpando as suas casas, que estão fazendo o seu serviço de recuperação das casas para onde podem retornar, precisam desse material. E nós precisamos saber o que existe realmente dentro desse depósito da fábrica Ipu.
Além do mais, senhor presidente, eu pergunto aqui à secretaria quais os critérios formais utilizados para a distribuição. Eu não quero saber aqui se faz assim ou assado, mas sem ter uma formalização. Qual é o procedimento adotado? Quem pode pegar? Quem não pode pegar? Por quê? O cidadão, ele vai à Secretaria de Assistência Social, não consegue ser atendido. Vai na fábrica da porta, na porta da fábrica de puto, também não. Vai numa igreja ou numa outra instituição, chega lá, às vezes a porta já está fechada. Então o cidadão fica perdido. Tenho encontrado com pessoas que têm andado quilômetros atrás de uma cesta básica. Pessoas saindo do extremo do município até o centro da cidade para buscar a cesta básica e chega, às vezes, não recebe. E alguém também diz, mas já pegou. Mas às vezes não pegou uma cesta básica, às vezes ele pegou uma sacola com alguns itens. Cesta básica, nós temos que entender que é composto de produtos em quantidade suficiente para uma família ter um atendimento alimentar durante um período. Então, durante esse período, quando aconteceu a tragédia, todos nós pegamos juntos para ajudar, e muitas das vezes a pessoa levou para casa, mas não levou uma cesta, Nami, levou uma sacola com alguns produtos, e aquele produto acabou, e aquela pessoa retornou para buscar alimentação. E muitas das vezes algum vizinho, alguém vê e fala assim, está indo de novo. Mas de repente a primeira vez que ele apanhou, não tinha alimento em quantidade suficiente para ele manter a sua família durante esse período que estamos vivendo. Então, senhor presidente, eu gostaria de ter essas informações. E faço aqui uma pergunta. Vossa Excelência, quando leu até como parecia que estava sendo uma afirmação, mas não é uma afirmação. Há uma pergunta: há registro de produtos estragados, tais como leite e outros gêneros alimentícios? Eu não estou dizendo aqui que existem, eu estou perguntando se há registro. Porque se há registro de produtos que estão perecendo, há algum erro na distribuição, há algum erro talvez no processo de entendimento que a gente tem que guardar para poder atender daqui a 2, 3 meses, mas tem situações que nós não podemos guardar, mas nós temos que ter um critério para a distribuição desses alimentos, desses donativos, para que eles cheguem ao cidadão. A outra pergunta que eu faço aqui: quais são as instituições cadastradas para receber da Secretaria da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo as doações e repassá-las à comunidade? Eu acho que essa casa precisa saber quais são essas instituições, até mesmo para parabenizá-las, até mesmo para acompanhar o trabalho, até para assessorá-las. Existe falta de algum produto ou bem para atendimento da população? Porque às vezes existe, o conjunto da sociedade precisa saber, até mesmo para promover mais doações. E qual é a forma de acondicionamento dos gêneros alimentícios? Nós sabemos, eu estive lá, vi muitas sacolas de alimentos que estão empilhadas. Certamente aquelas que estão por baixo, se não for acondicionado de forma adequada, vai mofar, vai estragar, vai ter que jogar fora. E isso também pode trazer um grande prejuízo para a imagem do nosso município. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui, senhor presidente? É cuidando da imagem do nosso município, que foi tão ajudado, está sendo tão bem ajudado pelo mundo inteiro, e nós temos que ter um cuidado tremendo com as pessoas que estão doando. E por fim, é claro, resguardar o direito do cidadão que perdeu tudo e que precisa desses alimentos, que precisa ser tratado na hora de pegar de forma certa, de forma organizada, de forma metódica. Não pode o cidadão ficar perdido no município, batendo de porta em porta das instituições para conseguir um alimento, uma água, uma vassoura, uma tinta, um rodo, seja lá o que valha. Mas eu acho que nós precisamos dessas informações nesta Casa Legislativa, porque nós estamos sendo cobrados nas ruas sobre esse assunto. Então, senhor presidente, esse é o pedido de informação. Eu quero que o secretário da Assistência Social entenda que não há nada pessoal do vereador Edson Flávio contra ninguém, mas muito pelo contrário, é o nosso papel, nosso dever fiscalizar e até mesmo ajudar a solucionar o problema, que é o que temos feito até aqui, e se Deus quiser, vamos continuar fazendo. Esse é o pedido de informação, senhor presidente. Senhores vereadores, após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pois não, de ordem. Eu queria me inscrever na hora livre. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu também queria ter uma questão também. Eu queria solicitar aqui o líder do governo, Jorge Está com ele, Carvalho, que eu já tinha comunicado a ele, que foi feito nesta casa aqui de minha autoria um pedido de informações em relação aos contratos que foram feitos em relação ao transporte escolar. E que já se passaram algum tempo, eu queria que Vossa Excelência solicitasse ao governo que me encaminhasse esses processos, acolhesse o pedido, respondesse o pedido de informações aprovado nessa casa aqui, que eu queria fazer uma análise criteriosa sobre esses contratos. Pois não, vereador. Pela ordem, eu queria me inscrever também, já deixar inscrito para hora livre, caso haja tempo.
Pois não, vereador Jorge Carvalho. Só para esclarecer aos nobres colegas que o projeto 9272, que chegou hoje do Executivo, ele altera a composição do Conselho Municipal de Assistência Social em virtude da Lei Complementar 46. Solicitar ao vereador Isaac Demani que faça a leitura do convite do PR. Senhor presidente, Partido da República, Diretório Regional do Rio de Janeiro. A comissão diretora tem a honra de convidar os parlamentares, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, os presidentes de diretórios municipais e zonais e suas respectivas executivas, a todos os movimentos do PR e a militância de modo geral para a reunião que ocorrerá no dia 21 de fevereiro de 2011, às 14 horas, no Hotel Rio Presidentes, Rua Pedro I, número 19, Centro, Rio de Janeiro, com a seguinte pauta: organização partidária dos municípios, campanha de filiação ao partido. Venha participar, a presença é muito importante para o fortalecimento do nosso partido. Assina o secretário-geral Fernando Peregrino e o presidente do partido, deputado federal, ex-governador Ântilo Garotinho, que vai também acompanhado do meu convite, do convite do vereador Edson Flávio, que somos membros do partido. Muito obrigado, senhor presidente. Veloso, presidente. Pois não, vereador. Um comentário breve só sobre esse convite, senhor presidente. Na verdade, é um convite de organização partidária muito importante e tornar público aqui, nós tivemos no Rio de Janeiro, no partido, num seminário sobre questões ambientais, dizer que o Partido da República ele está envolvido nessas questões, né, inclusive trazendo algumas sugestões para a pauta e, ao mesmo tempo, também foi obedecido na reunião partidária, um minuto de silêncio em homenagem, aí em lembrança às vítimas da tragédia que assolou nossa região. Então, portanto, nós estamos aí cumprindo o nosso papel como partido político, no intuito de ajudar a reconstruir não só Nova Friburgo, mas pontuar as questões do Estado também, senhor presidente. Senhores vereadores... Senhor presidente, só um esclarecimento aqui que eu esqueci de falar. Esse pedido de informações feito na casa aqui, eu solicitei ao líder do governo, mas queria também que a secretaria enviasse um ofício ao Executivo Municipal para que prestasse essas informações, reiterando um pedido de informações. Pois não. Senhores vereadores, solicitar ao vereador Isaac Demani que faça a leitura de um documento que foi enviado para a presidência da Casa, assinado por 10 vereadores, e peço a atenção dos senhores, por gentileza. Excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, digníssimo vereador Sérgio Xavier de Souza. Excelentíssimo senhor presidente, considerando que é fato público que o excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, Heródoto Bento de Melo, esteve sob licença médica por prazo superior a 120 dias em razão de acidente que sofrera a viagem à Suíça, considerando que foram concedidas 5 prorrogações consecutivas de licença médica, sendo certo que, quando do deferimento da última, a Câmara já havia estabelecido que, se houvesse novo pedido, este deveria atender às formalidades que a Comissão de Saúde haveria apresentado e aprovada por unanimidade do plenário, considerando que o excelentíssimo senhor prefeito licenciado recebeu a notificação contendo as formalidades que a Comissão de Saúde havia apresentado para deferir novo pedido de licença médica, considerando que o 6º pedido de prorrogação da licença médica não se fez acompanhado das formalidades constantes na notificação que o excelentíssimo senhor prefeito havia recebido pela Câmara Municipal, aprovou o parecer contrário da Comissão de Saúde, indeferindo o novo pedido de prorrogação, considerando que, mesmo após formalmente notificado do indeferimento desse novo pedido de prorrogação de licença, o excelentíssimo senhor prefeito não compareceu à sede do Poder Executivo para reassumir suas funções, considerando que não há nenhuma apresentação de fato, documento ou informação acerca do real estado de saúde do excelentíssimo senhor prefeito Heródoto Bento de Melo, existindo apenas notícias de jornais que o mesmo se encontra em tratamento domiciliar, onde foram instalados um home care, considerando que há plausível dúvida sobre o real estado de saúde do excelentíssimo senhor prefeito, fator que implica em incertezas para toda a cidade e a administração, considerando que a Câmara Municipal tem o dever de fiscalizar o Poder Executivo, que há dispositivo na lei orgânica
que em seu artigo 103, parágrafo único, que estabelece que o prefeito municipal terá que tomar posse, salvo motivo de força maior e que ainda não se apresentou, considerando que o disposto no artigo 117 da mesma lei orgânica estabelece a possibilidade de declaração de vacância do cargo na hipótese de interdição que o incapacite para o exercício do cargo, inciso 1, ou na hipótese de deixar de tomar posse sem um motivo justo aceito pela Câmara, inciso 2. Considerando que o regimento interno da Câmara, em seu artigo 55, estabelece a possibilidade de ser constituída comissão especial para, auxiliando-se de médicos que emitam competente laudo técnico, apresente parecer fundamentado sobre o real estado de saúde do excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, respondendo inclusive de forma precisa os questionamentos já apresentados pela Comissão de Saúde e Promoção Social dessa casa, considerando que a Câmara Municipal possui entre suas comissões permanentes a de Saúde e Promoção Social e é a mesma presidida por profissional médico de reputação ilibada e competência inquestionável, requeremos na forma regimental o seguinte: artigo 1º, seja constituída competente comissão especial para verificar o real estado de saúde do excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, engenheiro Heródoto Bento de Melo, valendo-se esses integrantes de auxílio de médicos para emissão do competente laudo, o qual deverá integrar o parecer fundamentado. Parágrafo único. A presente comissão será composta por 3 membros, respeitando-se, se possível, a proporcionalidade. Artigo 2º. Fica autorizada a comissão especial, ouvido o presidente da Comissão de Saúde e Promoção Social, a indicação de 3 médicos para avaliar o estado clínico do excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, engenheiro Heródoto Bento de Melo, inclusive com o pagamento de honorários profissionais, se for o caso. Artigo 3º. Fica estabelecido que a comissão especial poderá ser utilizada a estrutura da Câmara Municipal para a realização de seus atos, inclusive ficando autorizada a praticar atos fora das dependências do Poder Legislativo. A comissão especial deverá emitir o competente parecer final no prazo máximo de 30 dias. Nova Friburgo, 17 de fevereiro de 2011, assinam vereador Manuel Martins, Isaac Demane, Cláudio Damião, Jorge de Carvalho, professor Pierre, Luciano Farias, Reinaldo Rodrigues, Chefe Xavier. Renata Birrama, perdão, doutor Renato, isso. Está lido, senhor presidente. Senhores vereadores, também ficou estabelecido, numa reunião partidária, que a indicação dos nomes seria dos 3 vereadores, vereador Renato Abirrâmia, vereador Reinaldo Rodrigues e vereador Luciano Faria, tendo como presidente da comissão o vereador Renato Abirrâmia. Submeto ao plenário, portanto, a aprovação da presente comissão formada nesta noite. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovada por unanimidade. Eu solicito, portanto, após... Desta forma, eu declaro está instituída a comissão especial, que terá o prazo máximo de até 30 dias para a conclusão dos trabalhos e a consequente apresentação em plenário. Daremos prosseguimento à nossa sessão, dando início à nossa ordem do dia, tendo... Pois não, vereador. Senhor presidente, o Executivo traz hoje à pauta, inserção do vereador líder de governo, 5 projetos, correto? Inclusão do 9272. Isso, 5 com a inclusão que Vossa Excelência já propôs. O projeto que tem primeira ordem aí é o projeto 9173/11, que é um projeto que vai demandar um debate maior. Uma vez que os outros temas são temas mais consensuais, eu sugiro que faça uma inversão da ordem, para que nós entremos, resolvemos logo os projetos que não tem qualquer tipo de situação conflitante e depois nós entremos dentro da discussão daquele que pode gerar algum tipo de discordância e necessidade de justificação. Senhor presidente, eu solicito a Vossa Excelência a suspensão da sessão por 10 minutos, até 10 minutos,
e eu peço uma reunião com os membros da CCJ e da Comissão de Finanças e Orçamento. Submeto ao plenário a solicitação do vereador Jorge Carvalho. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada, a sessão será suspensa por até 10 minutos. Tornando os nossos trabalhos, nós... Presidente, pela ordem, Pois não, vereador. indicar o nome do vereador Nami Nassif para compor as comissões na forma original. Isso, exatamente. Com a saída do vereador Nami Nassif, depois do vereador Marcelo Verli, as comissões encontram-se, algumas sem presidente e outras sem membros. Então, Vossa Excelência indica o vereador Nami Nassif para recompor todas as comissões para que o vereador foi eleito. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado com 2 votos contrários. Senhores vereadores, portanto, a solicitação do vereador professor Pierre para que seja invertida a pauta, existe um consenso? Senhor presidente, consenso da manutenção da ordem. Vossa Excelência, então, mantém A conversa na reunião interna das comissões, a manutenção da ordem proposta. os vereadores que aprovam a manutenção permaneçam como estão. Aprovado com 2 votos contrários. Portanto, senhores vereadores, solicito... Sugiro, presidente, se Vossa Excelência permitir, o projeto 9173 e o projeto 9254 versam sobre alterações na mesma lei, ou seja, a Lei 3.894, de 21 de janeiro de 2011. Eu requeiro a votação em bloco desses 2 projetos, pois o tema é o mesmo. Senhor presidente, pela ordem, Pois não, vereador. eu discordo, o tema não é o mesmo. Pode estar na mesma lei, mas a lei tem várias características e artigos que tratam de unidades temáticas específicas. Por isso que está até separado. Então, diante disso, eu não entendo, não posso acatar que a mesa entenda que se trata de mesmo tema. O tema é distinto, esse argumento não tem validade, deve ser votado separadamente. Caso assim não seja, vou requerer a votação por destaque dentro das unidades. Senhores vereadores, é uma solicitação do vereador, eu tenho que submeter ao plenário. Os vereadores que aprovam a solicitação do vereador Jorge Carvalho para que seja votado em bloco, permaneçam como estão. Aprovado com 3 votos contrários. Primeiro eu preciso do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e também de Finanças e Orçamento aos 2 projetos. Vereador Jorge Carvalho, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Favorável, presidente. Vereador Isaac Demani. Pela constitucionalidade, favorável, senhor presidente. Vereador Luciano Faria. A favor, senhor presidente. Vereador Nami Nassif. Pela constitucionalidade, favorável, senhor presidente. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável. Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, favorável. Vereador Manuel Martins. Favorável, senhor E presidente. vereador Luciano Faria. A favor, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, Portanto, pois não, eu vereador. gostaria de ouvir a justificativa das comissões atinentes a esses projetos, para ter a justificativa do voto sim, tanto da Comissão de Finanças e Orçamento, me provando a competência dentro do aspecto da legalidade, dentro do aspecto orçamentário, bem como da Comissão de Constituição e Justiça. Vereador, eu não posso, na verdade, é um parecer, eu não posso determinar como seja o parecer. Me deram um parecer, o parecer é a favor ou contra. Eu não posso determinar que eles deem o parecer como Vossa Excelência quer. Na verdade, o parecer, ou ele é favorável ou contrário. Então, como eles deram, infelizmente, eu não posso Mas tem que ter uma inverter. justificativa, né, senhor presidente? Pode ser. Eles é que tem que se Mas, justificar, senhor mas presidente, o parecer já foi dado. Senhor presidente, aqui. Eu compreendo Posso, a base solicitação de legal. Vossa Excelência, mas infelizmente eu não posso Concede a determinar. questão de ordem aqui? Rapidamente, vereador, por favor. Não, quando foi dado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, o que a Comissão de Constituição e Justiça tem que dar, se alegar? Se o projeto é constitucional, é constitucional.
Se é legal, é legal. Agora, o mérito do projeto será votado no plenário e que foi manifestado pelo vereador Isaac Demani, como eu manifestei também em relação à constitucionalidade do projeto. Eu não adentrei o mérito. O mérito do projeto pode até votar contrário. E em relação ao orçamentário, o governo tem uma previsão orçamentária de despesas serão criadas nos projetos. Então, tem uma rúbrica específica lá, que já vem atestado junto no projeto. Então, não sou eu que vou questionar. A rúbrica não está no projeto. Essa rúbrica não está atestada no projeto. Vereadores, vereador Cláudio Damião, rapidamente. Presidente, eu quero garantir aqui o direito de voto com destaque, porque a manobra de votação conjunta, ela traz um problema grave, né? Um problema seríssimo. Eu certamente votaria sem nenhum problema o 9254, mas isso cria um problema na medida em que eu sou contrário ao 9173. E depois dá um argumento para dizer, votou contra. Mas tem que votar contra, porque é um absurdo total juntar duas coisas distintas e nos obrigar que vote como se fossem iguais. Então eu quero aqui justificar já de antemão, solicitando o voto em destaque, até para explicar para as pessoas que talvez não compreendam o que está acontecendo, que essa manobra política, ela cria uma situação esdrúxula, de contrariedade a uma coisa que eu já votei contrário da vez seguinte, né? Mas sou favorável ao projeto 9254, porque entendo que ele é perfeito, é legítimo, não tem problema nenhum. Quanto ao primeiro, ele já começou com vício, veio errado, nós votamos contrário, veio a emenda da prefeitura, nós derrubamos, aliás, veio o veto, nós derrubamos o veto, por maioria, e volta o projeto para essa casa. Então, naturalmente, até por uma questão de coerência, eu votaria contra ele, para manter a minha coerência, né? E acredito que os vereadores que da vez anterior votaram contra, votariam também por uma questão de coerência. Agora, juntar os dois, cria uma situação extremamente embaraçosa para nós, que temos uma posição política clara com relação a esse tema. Como é que nós votamos agora? Então, eu quero garantir o direito aqui de destaque para explicar, inclusive, por que essa votação. Senhores vereadores, como nós não temos, né, a figura do voto de destaque no nosso regimento interno, enquanto o vereador Isaac Demani faz uma consulta, a leitura, eu vou pedir à secretaria que traga o regimento, por gentileza. Por favor, vereador, vá fazendo a leitura, por gentileza. Projeto de lei número 9.173/2011. Autor Executivo Municipal, altera a redação do parágrafo 1º do artigo 4º e do parágrafo único do artigo 5º, ambos da Lei número 3.894, de 21 de janeiro de 2011, dando nova redação aos dispositivos. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, estou enviando com presente o projeto de lei que altera a redação dos dispositivos que menciona necessários à execução das medidas a serem aplicadas no município, conforme acordo firmado com os agentes políticos federais e estaduais, mantendo as redações originais das respectivas normas. As emendas dos senhores vereadores incorporadas ao projeto legislativo indicado como a aprovação da Lei número 3.894, de janeiro de 2011, trouxe várias dificuldades nos apontamentos, tornando-as inconstitucionais em razão da pertinência com o objeto do projeto proposto. Eis que a figura do período de 12 meses impede o envio de recursos e sua inclusão no orçamento da União e do Governo do Estado, uma vez que não possui ainda planejamento de duração das obras de recuperação especial da saúde municipal, que será agraciado com 3 serviços de excelência: oncologia, pediatria e traumatologia. Com apenas 12 meses, seria impossível seu planejamento futuro junto aos governos federal e estadual. A outra hipótese, que carreira para inconstitucionalidade, está justamente na redação do dispositivo acima mencionado, onde se inclui a redação de vedação de duplicidade familiar, sem qualquer nexo axiológico e que viola a pertinência do objeto proposto. O grupo familiar, como é sabido, tem suas raízes na lei civil. Na literatura antropológica e sociológica, a definição de família não se restringe ao grupo domiciliar, pois os laços de família extrapolam o domicílio, a cidade e até o país. Nessa perspectiva de estudo, uma família engloba pessoas com diferentes graus de parentesco, definidos a partir da descendência e ascendência sanguínea, ou através do casamento e da adoção. Entretanto, para operacionalizar o conceito família, os institutos de pesquisa restringem o escopo da família ao grupo domiciliar. Assim,
nos censos demográficos e outras pesquisas domiciliares, o alcance máximo de uma família vai até os limites físicos da moradia. Uma mesma família, definida pelos laços de parentesco e de ajuda mútua, que ocupe 2 domicílios, é contabilizado como 2 famílias. Dessa forma, família e domicílio estão intrinsecamente relacionados aos censos demográficos. Contudo, a despeito dessa regra geral, existem diferenças metodológicas importantes adotadas pelos diversos países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, uma pessoa que mora sozinha em um imóvel não se compreende como família. Ao contrário, no Brasil, em especial no estado em que se vive nesse momento grave de crise, essa pessoa é compreendida como família para o auxílio moradia. Neste contexto, solicito a Vossa Excelência e de seus pares a aprovação do presente projeto de lei em tela no sistema de urgência, requerendo desde já a sua convocação, a convocação do colegiado legislativo em reunião extraordinária para esse fim. Nova Friburgo, 24 de janeiro de 2011, assina o prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto. Projeto de lei municipal altera a redação do parágrafo 1º do artigo 4º e do parágrafo único do artigo 5º, ambos da lei número 3.894, de 21 de janeiro de 2011, dando nova redação aos dispositivos. Artigo 1º. Altera a redação do parágrafo 1º do artigo 4º da lei número 3.894, de 21 de janeiro de 2011. Aqui tem um erro de redação, aqui está 2001, mas é 2011, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 4º. Parágrafo 1º. O prazo máximo que trata o inciso 1 será de até 2 anos, podendo ser prorrogado, se necessário, mediante proposta de lei municipal. Artigo 2º. Altera a redação do parágrafo único do artigo 5º da lei municipal, número 3.894, de 21 de janeiro de 2011, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 5º. Parágrafo único. Para fins do dispositivo do caput desse artigo, considera-se família a unidade nuclear formada pelos pais e filhos, ainda que eventualmente ampliada por parentesco ou agregados que formem grupo doméstico vivendo sob a mesma moradia e que se mantenham economicamente com recursos de seus integrantes. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revoga-se as disposições encontradas. Nova Friburgo, 24 de janeiro. Assina o prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto. Leu o segundo, né? Projeto de lei número 9.254/2011 do Executivo Municipal acrescenta o inciso 5º ao artigo 3º da Lei 3.894, de 24 de janeiro de 2011. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente, encaminho o projeto de lei municipal que acrescenta o inciso 5º ao artigo 3º da Lei número 3.894, de 24 de janeiro de 2011, conforme sugestão apresentada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de minimizar as questões de ordem orçamentária e financeira entre o município e o Estado do Rio de Janeiro. O projeto de lei apresentado indica a urgência urgentíssima na forma da lei orgânica, devendo, para tanto, que a questão seja apreciada e integralmente aprovada pelos senhores vereadores, certo de sua atenção, e apreço disperso cordialmente Demerval Barbosa Moreira Neto, prefeito municipal. Projeto de lei municipal. Acrescenta o inciso 5º no artigo 3º da Lei número 3.894, de 24 de janeiro de 2011. A Câmara Municipal de Nova Friburgo decreta e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica inserido no artigo 3º da Lei número 3.894, de 24 de janeiro de 2011, o inciso 5º, que passa a ter a seguinte redação, aspas. 5º. A concessão de alternativas de realocação. 1. Construção de unidades habitacionais dentro do programa Minha Casa Minha Vida. 2. Indenização ou auxílio na aquisição de nova moradia conforme regulamentação municipal, mediante identificação e vistoria do Departamento de Recursos Minerais, DRM, e da Defesa Civil, respectivamente. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, artigo 2º, perdão. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a partir de 25 de janeiro de 2011. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário. Nova Friburgo, 9 de fevereiro, assina Demerval Barbosa Moreira Neto, prefeito municipal.
Está lido os dois projetos de lei, senhor presidente. Senhores vereadores, eu trazer aqui ao plenário, artigo 195, após a solicitação do vereador Cláudio Damião e uma consulta feita pela secretaria, o vereador Cláudio Damião. Qualquer vereador, artigo 195, qualquer vereador poderá requerer ao plenário que aprecie isoladamente determinadas partes do texto de proposição, votando-as em destaque para rejeitá-las ou aprová-las preliminarmente. Parágrafo único. Não haverá destaque quando se tratar de proposta orçamentária, de veto, de julgamento das contas do Executivo e em quaisquer casos em que aquela providência se revele impraticável. Portanto, será possível a votação em destaque, mas a discussão é para ambos os projetos. Uma questão de ordem. A bem da verdade, a solicitação foi feita pelo vereador professor Pierre e eu acompanhei com as argumentações que proferi aqui anteriormente. Vereador... Senhor presidente, eu continuo com a dúvida, porque ele fala num projeto de lei, e aqui nós estamos votando em bloco os projetos. Então, fala no artigo da lei, não fala em projetos em bloco, não. Se for de votar alguns artigos de uma lei, tudo bem. Agora, em bloco, projeto com várias leis, não. Esse eu quero um esclarecimento do procurador também. A lei aí está excluído, talvez, nesse caso, o plenário tem que deliberar. A soberania do plenário tem que deliberar, porque se ele não fala no sentido de leis votadas em bloco, fala um artigo de leis isolado, tudo bem. Mas aqui não se trata disso. Então, acho que essa deliberação, como a lei está sendo omissa, o artigo 200 e pouco aí da lei orgânica ou do regimento interno fala, no caso de omissão, o plenário é soberano. Pela ordem, presidente. Não, mas um artigo de uma lei. Pois não, vereador, professor, rapidamente, por favor. Senhor presidente, inclusive eu tenho que fazer a observação que esse artigo do regimento interno já foi discussão em outra ocasião, quando a redação de veto, e nós provamos que até mesmo a redação do parágrafo único do artigo, como está elencado no regimento interno, não está embasado na Constituição da República. Então ele precisa, inclusive, ser alterado, porque ele é muito mais amplo do que o próprio regimento interno aponta. Inclusive, a Procuradoria da Casa assinalou o estudo que nós fizemos no nosso gabinete com relação à questão de veto parcial e envolvendo também essa questão do destaque. Senhores vereadores, portanto, rapidamente, por favor, vereador. Senhor presidente, se verificarmos os ofícios de encaminhamento dos projetos, eles têm datas diferentes, um de 25 de janeiro, outro de 9 de fevereiro. No entanto, nós estamos tratando da mesma lei. O segundo projeto, ele foi uma solicitação, foi um entendimento com o governo do Estado e o governo federal na inclusão desse inciso ao artigo 3º. Só que a lei a ser alterada é a mesma. E se esse entendimento tivesse sido anterior, o projeto seria um só. Seria um só com as 3 alterações. Então não há razão para não se discutir ao mesmo tempo e se votar ao mesmo tempo. Senhores vereadores, em discussão o projeto, e o projeto poderá ser votado em separado. Mas discussão única dos 2 projetos em discussão. Vereador Hernani Nassif, Vossa Excelência dispõe de até 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, essa casa aqui talvez vai ter uma terceira oportunidade de reparar um erro que foi cometido quando nós estávamos ainda naquela fase caótica que se encontrava Nova Friburgo. Porque votamos aqui, naquela oportunidade, me falha a memória, foi no dia 20 de janeiro, uma lei que era uma lei que talvez socorresse Nova Friburgo e socorresse a população de Nova Friburgo de toda a tragédia ocorrida. Foi uma lei que amenizou a situação daqueles que estavam sofrendo com a tragédia. E deu condições, a aprovação desta casa, com a aprovação daquela lei naquele momento, de ter ocorrido, como está ocorrendo, a reparação por encontro de toda a cidade, com as limpezas, está sendo feito com a intervenção também do governo do Estado do Rio de Janeiro,
e com verbas também que foram encaminhadas pelo governo federal. Ocorre que dentro do conjunto toda da lei, se foi feita 2 emendas em bloco parlamentar nesta casa aqui, emendas essas que talvez por desconhecimento de alguns vereadores que estavam tratando na realidade, ou talvez porque não sabiam o que estavam votando naquele momento, porque estava todo mundo de forma perdida pela calamidade, sensibilizado emocionalmente. E uma das coisas era a contratação de pessoal para que, por 24 meses, pessoas essas que seriam escolhidas dentro daquelas pessoas que foram prejudicadas e vítimas da tragédia. E esta casa, eu me lembro que o vereador Manel do Potes, dentro da sua simplicidade, foi bem claro em dizer: eu não estou entendendo. A lei fala em 24 meses e você não tem que botar 12 e mais 12, e que se resumia a 24 meses. E, no entanto, nós brigamos nesta tribuna e perdemos a votação só com o voto meu, do vereador Manel do Potes, do vereador Jorge Carvalho. E 24 meses são 12 mais 12. A única diferença, senhores vereadores, que os 24 meses que eles queriam, que foi aprovado, eram fracionados. Deveria voltar novamente o projeto de lei nesta casa para ter autorização. E como a gente sabe que hoje foi criado um consórcio entre os municípios de Teresópolis, Petrópolis e Friburgo, todo projeto elaborado, se encaminha para Brasília, você tem que dar uma projeção de custo, impacto de folha, como o vereador Marquinhos sabe disso, uma previsão orçamentária, quantas pessoas serão contratadas, qual o tempo de execução da obra. E se nós colocarmos no projeto, vamos contratar pessoa por durante 12 meses só, a nossa verba em cima poderia ser cortada. Então, o que o governo fez? Realmente vetou o projeto, a emenda naquele momento, mandou o veto a esta casa e, novamente, a casa, mais uma vez,